Oh, meu Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui estou mais uma vez a serviço do Ministério Casa de Levi, né? Para poder estar gravando esta segunda aula acerca da matéria chamada Amartiologia, ou a doutrina do pecado. E já vamos entrar nessa segunda aula em dois tópicos interessantes: a origem do pecado e de que forma o pecado entrou no mundo, né? Vamos abrir comigo em Romanos capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim: Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Romanos 5,12 está escrito assim. Então o pecado de Adão ele foi transferido a toda a raça humana. Ele foi herdado por toda a raça humana. Então a gente vê que o pecado de Adão, como eu disse na aula passada, ele vai estar com o centro dele na desobediência, né? Porque o pecado de Adão não foi comer do fruto, foi desobedecer à voz de Deus, né? Como a gente já havia dito. Então, quando você desobedece à voz de Deus, você comete pecado. Porque pecado, irmãos, a Bíblia diz que Deus disse para Adão que o que não deveria ser feito, porque Deus, se você estudar direito bíblico, Deus ele foi o primeiro legislador da face da terra. Adão foi o segundo legislador da face da terra. Ou seja, Deus foi o primeiro a criar uma lei. A lei que Deus criou, a primeira lei, não foi a lei dos 10 mandamentos. A primeira lei não foi a lei do Monte Sinai. Não. A primeira lei foi: não comerás do fruto. Essa foi a primeira lei. Então, nessa manhã vamos estudar sobre isso. E a gente vê que o pecado, ele não é só você fazer o que não deve ser feito, como no caso de Adão. Deus disse que não deveria ser feito. Mas pecado também é você não fazer o que tem que fazer. Então, pecado é quando Deus manda você fazer e você não faz. E pecado também é quando Deus não manda você fazer e você faz. Então, de que maneira o pecado entrou no mundo? Qual foi a arma que o diabo usou? Foi a arma da tentação. O que é a diferença? As pessoas acham que ser tentado e ser provado é a mesma coisa. E na verdade não é bem assim que funciona. Porque ser tentado e ser provado é diferente. Você ser tentado, a tentação é como se fosse o diabo tentando arrancar o pior de você. Talvez ele te tenta na cobiça para arrancar, né, de você os maus desejos que existem dentro de você. Porque o ser humano ele é psicossomático. Então a gente entende que o ser humano ele é espírito, alma e corpo, porque Deus trabalha no ser humano de dentro para fora. Então ele é espírito, alma e corpo, não corpo, alma e espírito. Então, Paulo vai falar muito sobre nas suas cartas acerca de na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo de número 13, vai estar escrito assim: Vós sois chamados à liberdade, porém não use da liberdade para dar ocasião à carne. O que é o pecado? O pecado é uma obra da carne, porque Gálatas, no capítulo 5, verso de número 22, vão dizer que as obras da carne são feitiçarias, são emulações e por aí vai. Então, as obras da carne, o pecado é uma obra da carne. O pecado são obras da carne. O que é obras da carne? Por que carne? Por que as pessoas usam essa expressão estar na carne? Ah, fulano está na carne hoje. Fulano entrou na carne. Fulano entregou algo da carne. O que é isso, estar na carne? Que expressão é essa? Nós somos espírito, alma e corpo, correto? E a Bíblia diz que o nosso corpo não vai ser ele que será condenado ou julgado no dia do grande juízo. Vai ser a nossa alma. Porque dentro da nossa alma estão os nossos desejos, as nossas vontades, tudo aquilo que nós fazemos. Por quê?
a alma, ela deseja, ela manda um comando, o cérebro, ele processa e o corpo responde. Então, a carne, ou seja, quando a pessoa quando Paulo usa essa expressão estar na carne, ou quando alguém está na carne, o que ele está acontecendo com ele? É uma união da alma com o corpo. A carne é uma união da alma com o corpo. Ou seja, quando o corpo ele dá vazão, ele dá liberdade para os desejos da alma atuarem e o dominarem. É quando a sua alma domina sobre o seu corpo. É quando os seus desejos da sua alma dominam sobre o seu corpo. Então, quando alguém está na carne, ele está dando legalidade para que os seus desejos dominem sobre o seu corpo. Então, vemos que a primeira arma que o inimigo usou foi a tentação, correto? E a Bíblia diz que quando o inimigo ele fala sobre a tentação, né? Ele está tentando Eva, né? Na concupiscência dos seus próprios olhos, né? Naquilo que ele vê, naquilo que ele sente. Então, uma das armas da tentação foi a concupiscência dos olhos, soberba da vida, como o próprio apóstolo João vai dizer. Então, aquilo que o nosso corpo ele tem 4 janelas, né? Ele tem os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso olfato, o nosso tato. Ele tem as janelas da alma, na verdade, né? Então, o que o inimigo vai usar para poder infiltrar a tentação são as janelas que há no nosso corpo, ou seja, os olhos, ou seja, o nosso tato, o nosso olfato, para que nós possamos sentir ou às vezes ver aquilo que não devemos, tocar aquilo que não devemos tocar, ou às vezes sentir aquilo que não devemos sentir. O diabo ele veio na forma de serpente, né? Como a Bíblia diz, Gênesis capítulo 3, verso de número 1. Só que a Bíblia diz que quando a chave da terra estava na mão de Adão, o ser humano ele só qualquer ser espiritual que não tivesse um corpo, uma matéria, ele só poderia entrar na terra se tivesse uma matéria, né? E Cristo ele não entrou na terra com um corpo, não porque ele não pudesse entrar sem um corpo. Ele entrou na terra com um corpo, porque somente um corpo poderia morrer. Somente um corpo poderia ter sangue para poder pagar o pecado da humanidade. Então, em um corpo espiritual não teria jeito. Então, ele teve que vir em um corpo material para morrer e pagar o preço de sangue pela humanidade. Então, nós vemos que o, o ser humano, né, depois que ele recebe, depois que os seus olhos são abertos, ele consegue ter uma concepção do mundo espiritual, né? Essa abertura de olhos que a Bíblia está dizendo, essa abertura, né? Que agora o ser humano que não enxergava o mundo espiritual vai passar a enxergar de uma forma diferente, vai passar a sentir essa esfera espiritual que existe ao nosso derredor. Então nós vemos que ele se transformou em serpente, mas o que o próprio Paulo vai dizer? 2 Coríntios 11, verso 14. 2 Coríntios 11, verso 14. Segunda Coríntios 11, verso 14, está escrito assim: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então nós entendemos que um espírito ele pode se manifestar de várias maneiras, né? Então ele vem em forma de serpente,
Ele vem até mesmo se transfigurar em um anjo de luz, né? Então nós vemos isso, a própria Bíblia Sagrada, ela nos relata isso. Então o diabo, a Bíblia diz que até Pedro, o seu discípulo, o discípulo que Cristo tanto amava, né? O discípulo na qual teve o seu ministério restaurado, uma história linda ao lado de Jesus, 3 anos e meio no seu ministério, fazendo milagres, andando com o mestre, multiplicando pães e peixes, andando sobre as águas, né, como Pedro foi. Até mesmo ele foi usado como trampolim pelo diabo para poder falar algo contra o ministério de Jesus. Mateus capítulo 16 é um texto muito interessante. Mateus capítulo 16, verso 22. Mateus 16, verso 22 está escrito assim: E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Agora, o que está acontecendo com Pedro aqui? Pedro está repreendendo Jesus, mas não é Pedro, é o que estava dentro de Pedro. Então, numa esfera espiritual, quando falamos sobre o pecado, temos que entender que quando alguém nos afronta, não é a pessoa que nos afronta, é o que está por trás da pessoa. E o que Jesus entendeu? Jesus sabia disso, que não era Pedro que estava falando. Ele diz: para trás de mim, Satanás, não para trás de mim, Pedro. Porque ele sabia que Pedro estava sendo apenas um instrumento naquele momento. Porque o que estava acontecendo? Jesus estava dizendo que ele ia morrer, ia padecer, iria ressuscitar. E agora Pedro está dizendo assim: não, isso não pode te acontecer. De maneira alguma isso vai acontecer com o Senhor. Há uma certa feita, Pedro disse, foi usado pelo diabo para dizer a Cristo que ele não fosse a cruz, né? Porque o propósito do inimigo é que o propósito do diabo é que Cristo não fosse a cruz. Porque se Cristo fosse a cruz, o plano do inimigo estaria perdido. Então ele tentou impedir que Cristo fosse a cruz. Mas ele foi assim mesmo. Então, às vezes a gente entendeu aqui nesse texto, a gente entende que os discípulos mais notáveis, as pessoas mais usadas, as pessoas mais, vamos dizer assim, aquelas pessoas que têm mais intimidade com o mestre, também um dia, se não vigiar, pode dar lugar ao diabo. É por isso que Paulo vai dizer: não deis lugar ao diabo, e encerra o versículo. Ou seja, não deis lugar ao diabo, né? Então a gente entende que a primeira forma que o pecado entrou no mundo, né, foi através da tentação, como acabamos de falar aqui. E a segunda forma com que o pecado entrou no mundo foi através do engano, ou da dúvida. Porque Gênesis capítulo 3 está escrito assim: Gênesis capítulo 3 está escrito assim: E a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis da árvore do jardim? Aqui entra uma dúvida
uma dúvida, e aqui entra o engano. Por que entra o engano? Porque agora a serpente quer colocar uma dúvida sobre a palavra que Deus havia dito, ou sobre o que Deus havia mandado fazer. Então a primeira arma que o inimigo vai usar, já estamos no segundo tópico da aula, que é a arma que o diabo usou. A arma que o diabo usou foi o quê? A dúvida. Será que isso que Deus te disse é verdade? Será que essa palavra que ele diz para você que você não deve comer, será que foi isso mesmo que ele disse? Quantas vezes muitas pessoas no nosso meio cristão estão caídas nesse engano, colocando em dúvida a palavra de Deus? É quando Deus fala que vai fazer e não faz no tempo que você acha que tem que ser feito e você acaba caindo na dúvida se ele vai fazer ou não, se ele está te escutando ou não, e você acaba desistindo. Ontem nós estávamos no ministério, lá onde a gente congrega, e tinha uma moça que ela estava buscando uma resposta e parecia que Deus não a respondia. Parecia que Deus não havia enxergado a situação dela, era como se ela tivesse se sentindo abandonada. E é nessa hora do silêncio de Deus que o inimigo joga a dúvida para você achar que Deus te abandonou. E quando você acha que Deus te abandonou, você acaba desistindo ou desviando do propósito dele, o abandonando. E a Bíblia diz que Deus nunca abandona ninguém. Mas a Bíblia diz que se você o deixar, ele vai, se vos deixardes, vos deixará. Então a primeira forma com que o pecado ele entra no mundo, ele entra na raça humana, ele entra hoje nas igrejas, nas pessoas, é através do engano, da dúvida. É quando o engano ele entra e faz você colocar em dúvida aquilo que Deus disse para você. O que foi que Deus te disse? Uma vez, certa feita, eu tinha perguntado, tinha alguns questionamentos com Deus acerca de algumas questões pessoais. E um dia eu fui conversar com uma pessoa e essa pessoa virou para mim e perguntou o seguinte: o seu questionamento é esse? Eu disse sim. E ela me fez uma seguinte pergunta: o que foi que Deus te falou? E quando ela perguntou para mim o que foi que Deus me falou, eu tinha lembrado do que ele havia me prometido. O que Deus te falou não é mentira, é verdade. Mas você precisa entender que às vezes o não de Deus e o silêncio dele tem um propósito de moldar o nosso caráter. Então Eva ela não compreendeu essa proibição de Deus. Ela caiu no engano da serpente, porque a serpente disse que Deus estava os privando de um bem. Não é porque Deus não permitiu que eles comessem daquela árvore que Deus estava os privando de um bem, eles estavam os guardando de um mal. Muito pelo contrário. Vamos ver alguns ataques que o inimigo fez para poder despertar, para poder provocar esse pecado. O primeiro ataque que o diabo produziu contra Eva foi despertar a dúvida sobre a palavra de Deus, como eu havia dito aqui, né? Toda vez que o diabo despertar dúvida em você sobre aquilo que Deus te falou, e você acaba aceitando isso, é uma séria, você está fadado à ruína espiritual, porque Deus diz, o que vale mais é a palavra. O que as pessoas hoje não entendem é que Deus havia deixado uma palavra. E o que a Bíblia diz? Que Cristo ele é o verbo. Eu não tenho nada contra a profecia, eu até gosto, eu até respeito os profetas, que nós temos que respeitar, porque o profeta é a voz de Deus para o povo. Mas a palavra, ela ainda é primazia. Então, num curso de teologia, a gente tem que aprender isso. Por mais que todo mundo vá contra os princípios do mundo, vá na contramão, fique com a palavra. Por mais que você escute 1000 pensamentos, fique com a Bíblia. Porque a Bíblia ela ainda é o manual de fé da vida do cristão. O segundo ataque é
que nem nós dissemos aqui, é colocar em dúvida as intenções de Deus. Então, o segundo ataque que o inimigo faz e produz contra eles é fazer com que eles duvidem das intenções de Deus, né? O inimigo tenta fazer com que eles pensem que Deus não queria que eles fossem como ele. Por que a serpente disse? A serpente diz o seguinte: porque Deus sabe que o dia que dela comerdes, serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E o que a Bíblia diz? Que Deus já tinha feito o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então o homem já era como Deus. Só que o que o inimigo está querendo despertar no homem? Aquele desejo de ser aquilo que ele não é. Como foi no caso da serpente, do Lúcifer, né? Ele queria ser semelhante. Ele não pode ser semelhante. E Deus fez o homem semelhante. Pega essa revelação. O homem foi feito semelhante a Deus. E lá no céu, Lúcifer queria ser semelhante a Deus. Ele não pôde. E Deus fez você semelhante a ele. Então a raiva do diabo não é porque você é crente. A raiva do inimigo não é porque você carrega uma Bíblia. Não, não é isso. O diabo te odeia porque você existe. Porque você é semelhança. A semelhança que ele não teve, que ele não pôde ter, Deus colocou dentro de você. Então, o diabo queria colocar em dúvida a intenção de Deus. Então, você é semelhança, eu sou semelhança, já é um triunfo sobre o diabo. Então, o terceiro ataque foi justamente esse, dele querer despertar neles essa intenção de se igualarem a Deus, ou de serem semelhantes a Deus. Só que a diferença é que Deus ele tem duas formas de se manifestar: essência e substância. Essência, glória. Substância é amor, benignidade, bondade. E Lúcifer queria ser igual a Deus em essência, não em substância. E a essência ele não podia se comparar. Então ele queria fazer com que o ser humano caísse nessa mesma linha de pensamento, nessa mesma controvérsia. Então, nós podemos ver que essa tentação ela teve a origem na dúvida, a origem em colocar em dúvida as intenções de Deus, ao dizer não para um casal. Então vemos que tudo isso aí é um contexto. Então a gente vê que tudo isso aí tem uma raiz, né? Tudo isso tem um começo. E o começo foi justamente aí. Então a gente já viu nessa segunda aula a origem do pecado, as armas que o diabo usou. A primeira arma, né, foi a dúvida. A segunda arma foi colocar em xeque as intenções de Deus. E a terceira arma foi fazer com que o homem se caísse na tentação de se igualar a Deus, como ele tentou e não conseguiu se igualar. Então a gente aprende nessa segunda aula, que vai ser bem breve. Na segunda aula nós vamos falar sobre o pecado e as relações humanas. Então a gente entende que a palavra ela nunca pode ser colocada em dúvida dentro da casa de Deus ou dentro do nosso coração. A partir do momento que duvidamos da palavra, será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer? Será que Deus me enxerga? É nessa hora da dúvida que entra o inimigo da nossa alma tentando nos tirar do foco daquilo que Deus estabeleceu para nós. A segunda arma que o diabo usa para poder implantar um sistema pecaminoso no nosso coração, na nossa mente, é que nós tentemos ser aquilo que não somos, né? Fazer aquilo que não fomos chamados para fazer, né? Porque tem pessoas que querem ser aquilo que não são. Vamos dar um exemplo para você entender. Tem pregadores que querem ser cantores e cantores que querem ser pregadores. Então não tem jeito.
né? Um exemplo aqui só para você entender. E para mim encerrar essa aula, eu quero dizer para você o seguinte: não se pode colocar vinho novo em odres velhos. O odre que Jesus estava dizendo é o sistema. O sistema do povo era um sistema judaico, o sistema da lei. E o vinho novo que Cristo tinha para trazer era o vinho da graça, era o vinho do evangelho, das boas novas. E não se podia receber esse vinho novo se não trocasse o sistema. Então o sistema do povo era um sistema da lei. Então eles tinham que mudar o sistema, mudar a mentalidade para receber o que Deus tinha de novo para entregar. Então nós temos que mudar o nosso sistema para receber coisas novas de Deus. Nessa aula sobre o pecado, vamos aprender como mudar o sistema. E no final dessa aula, desse curso básico, né, de amartiologia, na última aula nós vamos entender como mudamos o sistema para receber algo novo da parte de Deus. Porque esse curso não é só teoria, esse curso é prática. Esse curso não é só letra, é espiritualidade. Eu quero trazer para você essa espiritualidade. E que Deus abençoe você, né? Ministério Casa de Levi agradece em nome de Jesus.